Oi galera, sejam bem-vindos a mais um Caso Bizarro e hoje o episódio é bem diferente do que vocês estão acostumados. Hoje não tô trazendo ninguém aqui pra reagir a casos, não vou contar nenhuma história sozinha e também não vou contar nenhuma história de terror, ou talvez algumas histórias mais macabras. Mas não é nada dos episódios que vocês estão acostumados, porque hoje eu trouxe uma pessoa que na verdade foi uns 3 ouvintes que chegaram pra mim e falaram assim, você tem que trazer esse cara, que esse cara é muito interessante. E aí eu fui olhar o Instagram dele, e ele é um coveiro que mora na França. Ele é brasileiro, mas mora na França, se não me engano, vou pedir pra ele me corrigir. E ele é coveiro lá na França, então quero falar um pouquinho sobre o trabalho dele lá, sobre como é que funciona, como é que é ser coveiro, vocês são curiosos, que eu sei. E também perguntar se ele tem alguma história, algum caso bizarro pra dividir com a gente. Então é isso, seja bem-vindo. Oi, Júnior, tudo bem? Oi, tudo bem? Obrigado pelo convite. Imagina. Então, me conta, você é coveiro aí na França, correto? Sim, exatamente. Há quanto tempo que você trabalha? Já faz 5 anos que eu tô nessa plantação. E com a plantação? E como que é ser coveiro? Eu não vou falar que é um trabalho comum, porque assim, é difícil, né? Mas se tornou comum para mim, né? Aham. Assim, eu às vezes não tento me envolver tanto nas histórias, porque, bom, eu sou sensível, eu compadeço e tal. Mas Uhum. assim, tento ficar mais pro lado profissional, né? Mas Sim. uma hora ou outra, querendo ou não, a gente escuta as histórias, né? É. E você faz vários vídeos no Instagram que, para um lado um pouco mais do humor, assim, né? Sobre esse conteúdo. Como que você conseguiu... Tipo, você acha que é uma forma também de você equilibrar um pouco o fato de você trabalhar com algo que é super sensível pra te ajudar de alguma forma a lidar melhor com isso? Ou você já é pra esse lado humorado mesmo? Como que funciona isso? Cara, assim, eu comecei gravando os vídeos, assim, nada a ver com cemitério. E às vezes eu postava os stories do cemitério, né? Isso Aham. normal, olha, aqui e tal, porque eu achava interessante. Às vezes, hoje eu acho, eu vou ver um monumento ou o cemitério e tudo, eu acho interessante. E aí eu comecei a postar os stories e o povo no começo falava, credo, credo, o que que você está fazendo no cemitério e tal. E eu falei, Ah, cara, eu queria tentar mostrar a imagem que eu tenho do cemitério, sabe? Na verdade, é a uhum. imagem que eu tenho da vida, sabe? Assim, de olhar com uma visão meio cômica para as coisas, tentar dar uma risada, sabe? É um meio de defesa que eu criei desde pequeno, tipo, rir dos meus próprios problemas, rir das minhas dificuldades, rir de onde eu tô, sabe? Uhum. E eu falei, cara, eu sei que é difícil para muita gente, é muito delicado tocar nesse assunto, com humor, né? Sim. Com humor, assim, eu acho que é um dos assuntos mais difíceis, é a morte, você Uhum. trazer alegria. E aí eu comecei, até que eu gravei eu falei, cara, eu vou gravar meus próprios pensamentos, até lá, salvo no meu Instagram e no TikTok também, que é os pensamentos do coveiro, primeiro. E eu postei e fui dormir. E quando eu acordei, se viralizou e eu falei, nossa, cara, e a galera começando a rir e tudo. E aí eu comecei a ir por esse caminho. Foi tipo, um vídeo, eu ia postar esse vídeo, mas eu ia voltar a tentar fazer outros vídeos, né, de humor. Mas aí eu peguei Uhum. esse caminho e falei, cara, vou postar mais vídeo desse. Aí eu postava e tinha gente que tinha acabado de sair de velório, falando, cara, perdi meu pai, perdi um parente meu e seu vídeo me fez rir, me fez Uhum. aceitar, sabe? E eu falei, cara, eu gosto também do humor, mas falei, eu tomei mais como uma missão também, sabe? De mostrar esse lado e trazer um pouco de alívio para essa dor, sabe? Sim. O teu Instagram, inclusive, é @cjmanin, com M no final. Mas se pesquisar Junior Covas, o sobrenome, que eu imagino que não é o seu sobrenome, mas é a brincadeira aí com o Senhor das Covas, né? Que é o teu personagem do Instagram. Acho que pesquisando Junior Covas é fácil de encontrar. Tem 91 mil seguidores atualmente. E você coloca na sua bio, né? Desmistificando o cemitério através do humor. Que é o que você tá falando agora, né? De tentar trazer um pouco dessa brincadeira, assim, desse jeito. E eu entendo, assim, porque acho que muitas vezes a gente que produz podcast também tem um pouco disso. Tipo, eu tava super triste hoje, eu vi uma história engraçada, dei uma risada. Às vezes são esse tipo de coisa que você precisa dar aquela
distraída, né? Porque o momento é sempre sensível, difícil, mas a gente também precisa conseguir, de vez em quando, desapertar, né? Porque senão não pode entregar a dor totalmente. Claro, né? Depois de passar por uma situação que envolva a morte, é óbvio que não é uma coisa, que é um botão, é um processo, é um caminho, mas que legal, né? Que algumas pessoas se permitem rir, se permitem de alguma forma deixar esse humor entrar pra tentar lidar, né? Talvez diminuir um pouquinho a dor naquele momento. E cara, a gente, igual você tá falando assim, a gente faz um vídeo, faz alguma coisa, e não sabe onde vai chegar, sabe? Sim. Chega em lugar que a gente, às vezes, nem nunca vai ter o feedback, mas pode ter mudado algum pensamento ou deixado a pessoa mais feliz, sabe? Isso eu tomei como. Porque, assim, eu parei de olhar muito a questão de, tipo, eu quero viralizar, quero ser conhecido, sabe? Eu quero ser Uhum. autêntico, eu quero passar a mensagem daqui para frente, sabe? E uma das coisas que eu tento trazer, que é justamente desmistificando o cemitério, é trazer a realidade do cemitério para nossas vidas, sabe? Nós todos vamos ser clientes do coveiro. Por isso que eu ainda falo assim, bom dia meus futuros clientes, porque todos nós vamos ter esse fim, sabe? Todos nós vamos Uhum. parar lá. E quanto Sim. antes você entender que nós entendemos que tem a finitude, que vai acabar, Uhum. nós vamos aproveitar melhor a vida, sabe? A gente vai deixar de, tipo, sei lá, de, tipo, porque tem vezes que a gente acha como se fosse imortal, sabe? Como se nunca fosse Aham. acabar, sabe? Eu vejo gente, às vezes, falando assim, cara, depois que eu vi seu vídeo e tal, tipo, fui pedir perdão pra alguém, sabe? Fui, tipo, rever os conceitos, sabe? Será se vale a pena estar magoado? Será se você tem amanhã para pedir perdão? E Uhum. se eu puder contar um caso que aconteceu comigo quando eu era pequeno, Claro. minha avó, ela estava doente quando era meio novinho, nós estávamos brigados, nós dois, sabe? Uhum. E minha avó estava bem doente, foi internada e tal, e fui para casa da minha tia. E fiquei lá um tempo, só que minha avó vivia internada, né? E dessa vez ela ficou no UTI por um bom tempo. E minha tia falou assim, ela sabia que eu estava meio chateado com minha avó e tudo, e ela falou assim, sua avó tá esperando só o seu perdão para ir embora. E aí eu peguei e falei, tipo, eu não acreditava muito nessas paradas, não. Mas falei, vou lá visitar Aham. ela. Aí eu cheguei, visitei ela toda entubada e tudo, e eu vi aquela imagem, eu já veio na minha cabeça, falei, cara, como eu tô sendo egoísta, sabe? Ela tá Uhum. aqui, já tá nas últimas e tal, e pedi perdão pra ela. Pedi perdão e tudo. E ela em coma, assim, parada, escorreu uma lágrima, assim, e a maquininha lá apitou e tudo. E minha mãe Nossa. chegou animada, falou, nossa, sua avó deu uma reagida, não sei o quê. E no outro dia ela faleceu. E eu fiquei com isso nessa questão do perdão na minha cabeça, sabe? Tipo, Uhum. realmente tem uma importância. Você já pensou Sim. se eu não desse tempo, o que que eu ia carregar minha vida toda? Ia ficar dentro de mim aquilo, até hoje, se brincar. Eu ia estar aqui falando. Eu sinto triste falando desse caso, porque assim, queria ter aproveitado mais quando eu Aham. caiu minha ficha, mas pelo menos eu cheguei e deu tempo. E eu sei que ela, porque eu vi a lágrima escorrendo. Então foi. Então eu tento passar, porque assim, é difícil você tocar nesses assuntos direto, seco, sabe? Né? Uhum. Falar só, olha, acorda pra vida, larga de ser egoísta. Pensa, vamos viver bem com todo mundo, que não vale a pena tretar, não. Difícil, a Sim. pessoa já se arma. É. Mas quando você joga de um jeito humorado, é como se fosse um remédio, sabe? A pessoa aceita, ela toma e ela fala, cara, faz sentido. Né? Eu tô aqui rindo e tudo de mim mesmo. Tô rindo do meu Sim. futuro, tô rindo disso aqui. E ela se abre para mudar o pensamento, sabe? Você fala que algumas pessoas às vezes se abrem assim para entender um pouco mais sobre a morte. Você acha que depois que você começou a trabalhar como coveiro, você acha que a sua forma de encarar a morte também mudou? Mudou, hein? Mudou. Assim, tem vezes que esses dias mesmo antes de tampar, o caixão já tava dentro. Só um parênteses aqui, que a maioria dos enterros que tem, 10 minutos depois já não tem mais ninguém. Eu tô sozinho praticamente, Uhum. tampando o buraco. E nesse momento eu tava sozinho, olhei pro caixão assim, fiquei fixo. E sabe quando você dá aquela, nossa, eu também, Viajado. a viajada, eu falei, nossa, amanhã eu posso, pode ser eu, amanhã pode ser eu. E isso eu fico assim, tipo assim, não é uma bad, mas reflexivo, sabe? Eu fico muito reflexivo, Aham. penso demais. E
E quando eu vou fazer exumo, que eu vejo isso aqui, ó, carne, isso aqui é nada. Então, assim, Aham. penso muito na nossa vaidade, sabe? De querer, eu vou entrar numa parada de estética, vou mudar isso, vou colocar aqui, não sei o quê, para agradar os outros. E no fim, nós somos ossos. Ossos que vão Uhum. ser carne que vai ser comido pela terra, vai desaparecer de 2, 3 anos, acabou, sabe? Nós somos Sim. isso. Na verdade, o que nós somos é as lembranças que nós temos, as ideias que nós deixamos, sabe? O que nós Sim. somos de verdade. Aí eu fico pensando comigo, cara, o que que eu tô deixando? Sabe? O que que é uma gata? Tipo, amanhã se eu morrer, o que que alguém vai chegar no meu caixão, no meu velório e falar assim, cara, ele era assim, nossa, uma vez ele me falou tal coisa, nossa, tal coisa ele fez pra mim aqui, e tal, tal. Que lembrança que eu vou deixar aqui, que não vou falar um legado, um trem enorme, mas pelo menos para uma pessoa, sabe? O que que eu deixei para uma pessoa? Que ela vai poder chegar no meu velório e vai poder falar, cara, ele era assim, 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 ele fez isso por mim, sabe? É, é, eu tento não entrar nisso, porque se eu for entrar nisso todo dia também, nem trabalho, né? Mas assim, Sim. de vez em quando é inevitável, de vez em quando eu paro, eu olho, tem hora que eu tô trabalhando assim, acelerado e tal, e do nada vem assim, tô sozinho no cemitério e eu olho assim pro lado e falo, cara, e aí começa a viajar nas coisas. Vai viajar. Você comentou que geralmente no enterro, depois de 10 minutos, não tem mais ninguém, né? Tá só você. E você sente. Não sei se você tem alguma experiência com enterro no Brasil, mas o que, que você diria que é diferente, assim, se pudesse. Quais seriam as diferenças de um enterro? Eu imagino que aí também não seja só enterros franceses, porque acho que deve ter muitas pessoas de várias nacionalidades, né? Eu já vi alguns vídeos seus que você mostra uma ala de chinês, que eu acho maravilhosa. As tumbas são muito lindas. Tem algumas áreas que você... Enfim, de marroquino, você mostrou algumas áreas. Mas, assim, de uma forma geral, se você... Você acha que o país que dita mais ou menos como vai ser ali o enterro tem a ver com a religião? Ou, enfim, de uma forma geral, na França, os enterros são assim? Interessante sua pergunta, muito interessante. Porque assim, indo primeiro pelo diferença do Brasil, é que o Brasil é muito mais, o que eu vou dizer, a gente é muito mais emotivo. A Uhum. gente se entrega mesmo, chora, pula no caixão, quer bater no fogueiro, tô brincando. Mas assim, sabe, aquela entrega É mesmo, a paixão, né? é paixão, a gente. Aí quando você chega aqui na Europa, você fala que as pessoas são frias. E não é fria, eu acho que são dois extremos. São pessoas que você chega aqui, são assim, são muito racionais. O Uhum. Brasil é um país muito religioso, tipo, de muitas crenças mesmo, fortes, sabe? De frequentar, de ir, de manifestar sua fé e tudo mais. E Uhum. aqui é um país mais ateu, no geral, geral. Uhum. E só que tem essa diferença entre Brasil e Europa, só que aqui tem a questão de cada religião tem sua tradição. Por exemplo, os judeus, que meu patrão é judeu, eu trabalho, os judeus têm que ser enterrados imediatamente. Porque normalmente aqui, né, é diferente do Brasil, o Brasil tem que também ser enterrado imediatamente. Normalmente não demora muito para fazer um enterro. Vai fazer um Aham. velório e logo enterra. Aqui não, Sim. aqui fica na geladeira, fica uns dias, mas no caso dos judeus por exemplo, essa madrugada, à tarde já está enterrando, e tem que ser rápido, a religião deles. Fora Uhum. que tem outras tradições e tudo. Os muçulmanos são pessoas que, quando eles põem o caixão, eles têm que virar, se eu não me engano, é para o mar ou para a mesquita, acho que é para a mesquita. Eles têm um Ah, lugar certo para virar o caixão e, aham. e cada um pega uma pá e eles mesmos faz para rebuchar, tampar o buraco. Eles mesmos tampam o Ah, tá. buraco. Olha, eu não sabia disso. Então você não participa, você fica esperando, Fica olhando. aguardando A gente, enquanto eles. quando é enterro muçulmano, nós já sabemos que tem que levar mais umas 4, 5 pá a mais. Porque cada um Tá. pega, é um jeito. Na verdade, assim, os muçulmanos, nós que vamos dizer que é um país voltado mais para o cristianismo, não temos tanta noção do muçulmano, sabe? Aham. Eles têm uma pegada meio que de ajudar os outros, sabe? Eu vou falar para você, eu como um homem, assim, eu não tenho força e tal, é, eu carrego sacola aqui no Brasil, qualquer lugar, nunca ninguém, tipo, vou te ajudar.
Porque, olha, o cara dá conta, sabe? Aham. Uma vez o cara me pediu ajuda, no Ramadã. Porque eu aqui, pela minha aparência, eles acham muito que eu sou muito, muito, muito. Só que nesse Aham. dia, como eu estava Ramadã, o Ramadã é quando eles fazem um jejum, que eles ficam o dia todo sem comer. E aí esse dia ele veio e me ofereceu a carregar. Eu falei, cara, eles têm um espírito nos enterros, por exemplo, se não tem dinheiro, eles vão carregar o caixão, sabe? Ele não precisa pagar ninguém para carregar. E entra nessa parte de tampar o buraco também. Se eles puderem fazer o buraco, eles vão fazer o buraco. Para a família não poder pagar o menos possível, sabe? Uhum. O chinês, eu quero um dia filmar um enterro desse, que o enterro deles, para mim, é o mais luxuoso que tem. Dá para ver pelos monumentos, né? Mas eles são, assim, eles vêm, eles armam barracas, estende tapetes, dá lanches, dá oferta para nós que estamos trabalhando, para as pessoas, sabe? Eles se vestem com vestes diferentes, sabe? É muito interessante o enterro chinês. Teve um vídeo que você fez, acho que não lembro se era um velório chinês ou se era o início do enterro chinês, que tinham várias flores, assim, mas várias coroas, tava tipo tudo enfileirado. Eu achei um negócio assim luxuoso. E isso acontece com qualquer um ou é tipo com os chineses ricos? Você sabe dizer? Na verdade, assim, eu ouvi, não sei se é verdade, sabe? Mas quando um chinês ele vem, eles se ajudam muito e ele Aham. tem um propósito de cada vez que um chinês vir, eles ajudarem, por exemplo, alguém me convidou, ele vai me ajudar, eu vou ficar estabilizado e eu tenho que trazer uma outra pessoa e fazer igual, tipo, ajudar Ah, essa tá. pessoa. Então, pelo que entendo, os chineses, não sei se é geral, sabe? Mas todo enterro que eu vejo deles, às vezes é claro que tem uns que é mais, né? Mas sempre tem esse padrão de ofertar, de ter monumentos grandes, sabe? De ter muitos coroas de flores. Na Uhum. maioria das partes são assim. Então, assim, eu não sei dizer se é só para quem tem condição ou se eles têm uma comunidade, se ajudam e falam, nossa, todos têm que ser assim. Entendi. E esses, geralmente, eles duram um pouco mais de tempo, eu imagino, né? Dura, dura mais tempo, eles duram mais tempo e eles chegam bem mais cedo para preparar. Porque, assim, na abertura por exemplo, eu vou fazer um buraco, eu posso chegar a 1 hora. Às vezes, quando eu sei que a máquina passa, que é uma terra boa, eu posso chegar em cima da hora, fazer o buraco. Eu não preciso estar muito antes, sabe? Uhum. E eles não, eles chegam bem antes, prepara tudo, põe as tendas, vê se está tudo organizado, limpa, sabe? Sim. Fica uma pessoa como se fosse um cerimonial mesmo, que recebe as coisas, vê se está tudo certo. É como se fosse um casamento, só que ao contrário, né? É o fim dele, né? É o fim. Eu tô falando, a organização é como se fosse de um casamento, sabe? A pessoa vem, ela tem todo um cheque, tudo. E eu acho que para mim é um dos bem mais organizados, é o chinês. Ah, é legal saber disso. E dá um pouquinho da sua rotina, assim. Como que funciona, por exemplo? Só que dá pra chegar, né? Dependendo de como a Terra tá. Mas, por exemplo, alguém morreu. Você é avisado em que momento? É o tipo de coisa que é avisado. Porque eu não faço a menor ideia de como funciona. Tipo assim, sei lá, você recebe um e-mail, ou você vai até uma central, sabe? Tipo, como que funciona esse processo mesmo, assim, de você ser avisado e aí você sabe. Porque é diferente, né? O meu trabalho, por exemplo, eu sei que amanhã vai ter uma reunião, não sei que. Por mais que as coisas mudam, a gente tem alguma ideia. Agora, você não sabe quando alguém vai morrer. Tipo, você não consegue. Ah, não, amanhã alguém vai morrer às 3 horas da tarde, né? Não tem como prever isso. Como que funciona esse processo, então, assim? A qualquer momento pode acontecer e, por exemplo, você é o único coveiro ou tem uma outra pessoa que fica lá também? Tá aí uma outra diferença do Brasil, porque o coveiro no Brasil é alguém que trabalha no cemitério. Uhum. Ou normalmente da prefeitura, ou se for um cemitério privado, mas ele trabalha direto para o cemitério. E aqui não, aqui o cemitério ele é uma coisa e eu trabalho com uma empresa que presta serviço dentro do cemitério. Então, Uhum. eu vou até um depósito, onde que fica os caminhões e tudo, e todos os dias, na verdade, por exemplo, hoje à noite eu já sei o que eu vou fazer amanhã. Uhum. Como aqui eu expliquei que os enterros são programados, né? Normalmente eu sei da noite pro dia. Tipo, hoje eu Ah, já sei tá. o que eu vou fazer amanhã. Só Tá. que como eu trabalho para os judeus,
Já teve vez de eu saber, porque normalmente quando não tem enterro, e acontece, amanhã, por exemplo, não tem, hoje não teve, inclusive ultimamente, já faz 2 meses que tá assim, coisa que de 5 anos eu nunca vi. Muito calmo, muito, muito calmo, muito calmo. Ó. Porque teve a pandemia, por mais que pessoas não acreditam, mas eu tive lá, eu posso já Uhum. falar que foi verdade que aconteceu, né? É, Nossa, na pandemia depois deve ter foi sido muito difícil pra você. Vou falar para você, teve 2 meses que foram muitos. Foi coisa que assim, nós todos esgotamos. Foi uma coisa que eu falei, cara, vai acabar o mundo mesmo. Porque assim, Uhum. vamos supor, foi 5, 6, 7 vezes mais do que a gente é acostumado a fazer no dia. Foi muito, muito, muito. Uhum. Depois, foi diminuindo, tipo, ficou 2 meses alto, aí voltou um Uhum. pouco assim, mas não voltou ao normal. Ficou ainda um Sim. tempo assim, depois voltou ao normal, só que lá faz uns 2 meses que tá muito calmo. Todas as empresas tá muito calmo, Uhum. sabe? Porque eu tenho contato com as outras empresas, inclusive a gente se ajuda entre si. Por exemplo, eu estou num lugar, eu esqueci, sei lá, minha pá, não vai acontecer, mas é um exemplo. Tem um cara da outra empresa que fala assim, não, eu te presto aqui, ou eu faço buraco para você, às vezes eu não tô com a máquina, a gente se ajuda. Aham. Ah, me Legal. ajuda, às vezes, pegar uma pedra pesada, que a gente pôs um monumento, aí eu te dou uma mão. Um companheirismo, assim, entre nós, sabe? É um. E aí, o que que acontece? Então, eu sei meu planning de hoje, no dia antes, no dia Uhum. anterior. Só que às vezes, por exemplo, e aí que eu estava explicando, nós trabalhamos para cada cemitério. Aqui, cada vila tem um cemitério. E depois tem o cemitério que é intercomunal, vamos supor, de várias vilas juntas. E depois tem um Uhum. cemitério que chamamos de parisiano, que é o cemitério grande, que aqui é onde está o chinês, onde estão as divisões de muçulmano. O pessoal fala, aqui tudo misturado. O povo manda no Uhum. recado para mim. Aqui no Brasil é tudo misturado. Aqui também é, mas nas vilas pequenas. Nesse Ah, são tá. organizados justamente só para ter uma organização, para falar assim, olha, tal lugar você vai encontrar, tal, tal. É muito organizado esse cemitério. Legal. E então, cada dia eu estou num cemitério diferente. E às vezes eu estou no cemitério a 10 quilômetros do depósito, às vezes eu estou a 50 quilômetros, 60 quilômetros. Já correu da gente viajar 300 e poucos quilômetros longe. Então, assim, às vezes eu estou num cemitério longe do depósito e do nada minha responsável liga e fala: mudou o programa, porque é um judeu. Então, às vezes, Uhum. até eu sei que eu fico de olho no meu celular até mais ou menos 10 horas da manhã, porque eu sei que o programa pode mudar. Se ela Tá. me liga, eu tenho que largar tudo, porque a preferência é fazer o enterro. Então, às vezes, eu estou Aham. fazendo uma fundação, um trabalho que não seja enterro, posando monumento, colocando monumento, fazendo fundação, qualquer outro trabalho, uma O plantação, uma monumento, lavagem. desculpa te cortar, mas o monumento é depois que já foi enterrado ou não necessariamente? Não, não, não necessariamente. Você pode fazer de avanço, e os chineses Aham. fazem isso, inclusive. Chineses, você vai ver eles sempre trabalhando em coisas de avanço. Tá, então com antecedência a galera vai fazendo isso. Vai fazendo. Tem de avanço, tem a questão que já tem alguém lá. Por exemplo, foi enterrado alguém, mas a pessoa comprou para 3 lugares, para 4 lugares, entendeu? E Tá. aí nós chega, nós desmontamos, às vezes depois mas já tem um monumento. Nós é obrigado a tirar a pedra ou Tá. enterrar se é concreto ou tirar a terra que se for com terra. Uhum. E o monumento ele tem um sistema diferente um pouco do Brasil, porque o Brasil ele é feito de tijolo e tem Aham. depois os azulejos em volta, né? Sim. Aqui ele é feito como se fosse o Lego. Ele é Ah, montado, ele já tá. vem em blocos separados, você monta ele. E outra diferença do Brasil é que o Brasil, as covas que eu vejo, a maioria são rasas. E aqui, Aham. como teve a peste negra, eles fizeram um sistema, por isso que começou os 7 palmos da terra, que todo mundo brinca e tal. Ah, Mas tem uma lógica, porque os 7 palmos da terra faz 1,5 m no metro, quando a gente. Mas só que antigamente as pessoas não tinham como medir, né? aham. Então eles Sim. mediam pelas palmas. E 1,5 m, porque o caixão faz 50 centímetros e eles deixam 1 metro depois do caixão para não passar a doença, no caso. Então, a peste negra foi igual ao Covid, né? Então, eles criaram esse sistema, enterraram bem mais profundo para não
para que a doença não ultrapasse. Não E eles alastra. guardaram esse sistema até hoje para poder não transmitir doença, porque o cemitério tem muita bactéria, muita bactéria. E aí no Brasil as pessoas falam assim, fede, eu vou no cemitério, fede e tal. Aí não fede, aqui não fede. Mas justamente por causa desse sistema que eles já fazem antigamente. No Brasil deveria fazer isso, mas pelo que eu entendi, não fazem no Brasil por causa do... Porque logo você encontra água. Ah, Logo o Brasil, vamos supor, sei lá, 1,5 m, 2 metros, não sei. Pelo que eu entendi, você não pode ir muito profundo que você encontra água. olha só, não sabia disso. E outra coisa que é diferente, o Brasil, se eu não me engano, tem enterro todo dia, sábado, domingo. E aqui não, aqui é de segunda a sexta. Ah, Domingo tem, às vezes, exceção, mas na grande maioria é sábado e domingo. é que o Brasil é muito rápido, né? Como você falou, a gente enterra rápido. Eu vejo, como além do caso bizarro, eu trabalho com outro podcast que chama Modus Operandi. A gente fala sobre crimes reais. E várias vezes, obviamente também que quando envolvem crimes, muitas vezes o corpo passa um tempo fora porque tem que fazer autópsia, tem que, né, olhar as evidências e tudo mais. Mas de uma forma geral, mesmo em casos mais simples, às vezes a gente percebe que o corpo passa um tempo, assim, às vezes uns dias até ser enterrado, assim. E aí eu já reparei isso em vários países, em vários casos que a gente fez. Então tem essa impressão também de que isso de enterrar rápido é uma coisa mais do Brasil. E agora, como você falou, dos judeus também, mas por uma questão mais religiosa, né? Eu ouvi falar, nem sei se é verdade, ó, eu passando para, mas eu ouvi falar que tanto o termo velório ele se dava para velar, claro, o corpo e tudo, mas para ter uma espera, tanto que era rápido o enterro, mas para ter uma espera antes de enterrar, para certificar que a pessoa morreu, porque assim esse enterrar rápido pode ser que a pessoa tá viva, que já Uhum. aconteceu em ter relatos, sabe? Então, assim, o esperar eu acho bom um pouco, sabe? Você ter certificado, ver mesmo, Uhum. dar um tempo, deixar o É. corpo ver se realmente está morto, para poder não acontecer esse caso, que deve ser horrível, deve ser É. muito ruim. Eu lembro de uma vez de uma entrevista no Jô Soares, faz muitos anos mesmo. Acho que era até no SBT. Eu devia ter uns 10 anos, mais ou menos. Então, eu tô falando de, sei lá, 26 anos atrás. E eu lembro que o Jô Soares estava entrevistando um coveiro e ele tinha... eu não sei direito se é essa a história, tá? Mas eu vou contar o que a minha memória lembra. Que ele tinha assistido algum filme, eu soube de alguém que foi enterrado vivo e ficou muito mexido com aquilo. Ele ficou muito desesperado. Então, ele resolveu colocar uma cordinha. Tipo, uma cordinha, assim, ele criou um sistema de cordinha que ele colocava em todos os caixões, né? Pra de alguma forma a Da pessoa, hora. tipo, puxar, conseguir avisar, tal, não sei o quê. Só que era um sistema muito simples, assim, né? Que ele criou ali e tal. E aí um dia ele disse que teve uma ventania e o cemitério inteiro começou a fazer barulho, porque na verdade ele fez um sistema que qualquer vento que passasse ia dar o barulho Balançado. da cordinha. E ele ficou desesperado. Ele falou, meu Deus, ou todo mundo aqui do cemitério ressuscitou, ou tem alguma coisa errada no meu, no meu projeto. E aí ele descobriu que não ia funcionar. Mas eu achei muito engraçado, porque ele tentou, né, criar ali um sistema, não deu muito certo, acabou não funcionando pra ele, mas eu achei muito divertido. Eu falei, É gente, a uma boa cabeça... história. Eu não É, sabia, não. É engraçado. Será que porque você acha eu... essa entrevista na Cara, internet? Deve ser sabia que eu nunca interessante. procurei pra achar, mas eu acho que não deve ser difícil, não, porque ainda mais do Jô Soares, né? As pessoas colocam muita coisa, assim. Eu vou até pesquisar pra ver se eu acho. Mas eu lembro Da que eu achei essa hora, da história fascinante, que ele colocou essa hora. cordinha, esse barulhinho assim. E na hora que eu tava assistindo todo mundo falando, o próprio Jô Soares falou, nossa, que genial, não sei o que ele é, então. Não foi tão genial assim, não. Muito bom, velho, muito bom. É. Eu já tive uma vez de olhar pro caixão assim e ter uma sensação, de um pensamento, será se essa pessoa tá viva ou não? Aí eu olhei pro caixão e falei, olha, se você estiver vivo, você avisa, viu? Que Você esse é o avisa momento. agora.
É o Você seu avisa, momento. parece engraçado, mas pior que eu falei, moço, se você estiver vivo é o momento, é agora, hein? E fiquei olhando assim pro caixão e tal. Falei, eu tenho que ir embora, hein? O cemitério vai fechar. Aí não falou nada, mas você sabe que por essa vez, sei lá, veio um negócio assim, será? Então, aí teve esse momento aí. Vou ver se eu resgato no YouTube, se eu consigo encontrar esse episódio, mas eu achei bem, bem interessante. O cara contando. Mas queria agora entrar um pouquinho nos casos bizarros, né? Saber assim, não necessariamente precisa ser um caso que aconteceu onde você trabalha, mas, enfim, se você já ficou sabendo de algum caso, alguma coisa. Até tem um vídeo seu que eu vi você contando algumas coisas assim. Então, se você acha que você tem alguma coisa pra dividir com a gente, algum caso estranho que rolou. Cara, de vez em quando tem umas coisas que acontecem pra gente que entende, por exemplo, quando vai fazer exumação, que é estranho. Por exemplo, uma vez nós fomos exumar um casal e Só pra explicar, exumar é depois que o corpo tá enterrado durante muito tempo, às vezes a família ou a polícia, enfim, alguém pede a exumação, ou seja, pra tirar aquele corpo, pra desenterrar, pra ele ser transportado pra algum lugar, analisado, alguma coisa assim, né? Exatamente. A exumação ela tem ou para ganhar espaço no lugar e diminui o corpo, que é só os ossos, para caber uma outra pessoa numa concessão que já comprou. Ou no caso dos judeus, por exemplo, eles exumam para enviar para Israel, pois para Jerusalém, pois eles acreditam que quando vir um Messias, você tem que estar em Jerusalém, pois é lá que você vai ser ressuscitado. E tem caso que, por exemplo, aconteceu um caso de uma mulher que ela foi enterrada como indigente, a família achou, desenterrou, mudou de lugar. E tem quando acaba a concessão, não tem família, não tem ninguém, a própria prefeitura vem, tira os ossos, coloca no ossuário e revende o lugar. E aí eu estava fazendo esse enterro e nós começamos e achamos estranho, porque, igual eu te falei, para colocar um caixão é 1,5 m. Para colocar 2 caixões tem que cavar 2 metros, que é 50-50 dos caixões e 1 metro de saúde. E nesse era um casal que estava enterrado. E quando a gente foi enterrar, eu cavei, normalmente eu cavo até, porque assim, a gente vai um dia antes, cava o buraco até achar o caixão e para. Depois, no outro dia, quando abre o cemitério, no primeiro horário, a gente tem que estar lá e lá que nós começamos a exumação. A gente não começa logo de uma vez, já vai abrir, não. Tem todo um regulamento. E aí cheguei, e eu já achei estranho lá, porque normalmente, se tem 1 metro e o caixão foi enterrado 1,5 m, normalmente eu vou cavar 1 metro e vou achar. Vamos pôr no máximo que 1,10 m, 1,20 m, se reduzir um pouco. Nesse caso, eu fui e quase chegando a 2 metros. Eu falei, é muito estranho isso. Até que eu achei. E não achava. E aí eu liguei, não achava. Aí eu achei estranho e até liguei porque normalmente eu faço todos os exumação, exceto os israelitas. Porque os israelitas têm que é até um amigo, Avram, que eles chamam ele porque ele é especialista para a religião israelita. Não que eu não possa, eu já cheguei a fazer quando é mais cedo, mas quando ele tem formação de arqueólogo, então às vezes deixa eu só contar um caso, depois eu vou contar esse caso, que nós fomos longe para achar um corpo que foi enterrado na guerra e era um espaço muito grande. E, bom, depois eu conto, vamos terminar isso aqui primeiro. E aí ele é especialista para isso. Aí eu liguei e falei para ele, eu acho estranho. Ele falou, não, vamos ver amanhã. Então chegamos lá e ele já achou esquisito, porque na hora que ele começou a cavar, tinha 2 cabeças juntas. Então o que aconteceu? A mulher, ela entrou dentro do caixão do homem. E isso é uma casa, assim, quase que impossível de acontecer. É um caso bizarro, é um estranho, porque, tipo assim, como que a mulher foi parar dentro do caixão do cara, né? Bom, sei lá se tem explicação, não, mas ninguém conseguiu dar uma explicação, sabe? Porque ela teria que sair do caixão, tipo, teria que abrir o caixão dela, levantar, abrir o caixão dela, dele e colocar, né? Exato, e colocar. Tipo, que é algo assim que ninguém faria,
Porque esses Aham. cemitérios, até me fizeram a pergunta, a família pode assistir o exumo? Poder pode, mas não é recomendado. E tem cemitério que pede que não. Tem cemitério que não Uhum. aceita a família. Porque, assim, é ruim, né? Eu tô acostumado, mas você pensa, você já passou por aquele sofrimento, tem que viver aqui de novo por algum motivo, e você Uhum. ainda vê aquilo pode ser traumatizante. Eu Sim. aconselho não olhar. Eu aconselho pede, mas não olha. Então, o que que acontece? Tem muita. Aí eu falo, as pessoas falam, mas como é que pode ser que você pega um anel, pega algum pertence da família e tal, sabe? Uhum. Pode acontecer, né? Mas tem quem o guarda, o cemitério tem um guarda específico para isso, para vigiar você fazendo esse procedimento. Então é muito controlado, igual eu te falei, você vai lá, faz o buraco, a hora que você chega no caixão, você não tem o direito de fazer, de já exumar ali, não. Uhum. E depois, no outro dia, vem uma pessoa responsável, um guarda responsável para te seguir, porque é muito bem controlado. Então, assim, Entendi. impossível alguém ter feito Ter alguma coisa com mexido esse ali, caixão, né? ter mexido com esse caixão. A exumação, para mim, é um dos casos mais, assim, você encontra, às vezes, a cabeça da pessoa do modo diferente do que ele deveria estar sendo enterrado. Igual uma vez eu encontrei uma cabeça que é como se ela tivesse feito assim para frente, para cima, sabe? Uhum. E é outra coisa que é impossível. Porque o momento que a Terra está lá, o normal seria, mesmo que se a Terra entrasse dentro do caixão, é impressionar para baixo e não Sim. para cima. É como se a pessoa tivesse tentado fazer alguma coisa, sabe? Tentado fazer um esforço Levantar. para levantar. Então, É. tem esses casos, sabe? Mas questão é isso. Eu não procuro, igual o pessoal fala assim, você já foi em algum cemitério mal assombrado? Eu falo que cemitério mal assombrado é que não tem sombra, né? Que não tem árvore. Eu ainda brinco, eu falo assim, cara, eu não procuro, porque pra mim, se, sei lá, qualquer barulho pra mim é o vento. Fez, Uhum. caiu uma placa, é o vento, foi o vento, fez ho, 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 pra mim é o vento também. Eu não procuro de jeito nenhum saber se é o vento ou não. E aí eu acabo que, tipo assim, eu tento, eu acho que é mais a questão da nossa visão. Eu acho que o Brasil ele tem uma pegada mais por exemplo, tem gente que vai fazer trabalhos no cemitério, trabalho de, sei lá, de não sei se é macumba alguma coisa, são um trabalho religioso no cemitério. E aqui não tem essa pegada, como eu te falei, é um país mais questão mais puxado para o ateu. Então você não vê tanto essa assimilação com. Por exemplo, tem gente que, quando era novinho, tinha uma menina que era gótica, não sei, ela ia para o cemitério roubar cruz, que era, não Uhum. sei, e à noite pulava o cemitério para fazer ritual, não sei o que e tal. Então acho que tem mais essa pegada, cada um crê em alguma coisa, né? Eu creio que Uhum. a pessoa pode acontecer, como que eu vou dizer? Tipo, eu não tenho essa visão aberta para isso, entendeu? E tem gente Sim. que já tem essa visão aberta para essas coisas, tipo, de Tipo, ver um você não, fantasma. não fica. Pra você, Eu não você não vai procuro, atrás, você não procura, não vou exatamente. atrás. Eu sou muito Exato. parecida. As pessoas ficam assim, tipo, você vê um barulho. Gente, eu não duvido, mas também eu não vou conversar. Também não Eu duvido. não vou me Também não esforçar, duvido. não vou dar bobeira, entendeu? Exatamente. Eu Tem acho que é gente um que fala pouco assim, você isso. nunca viu fantasma? Não, não sei o quê. Eu falo, os fantasmas normalmente eles são mais à noite, né? Porque sabe que a gente trabalha de dias, não vem perturbar. Então, nós alterna. Por isso que eu nunca vi. Eu acho, para mim, vendo a morte, eu acho que para mim acabou. Tipo, Uhum. eu acho que tá mais ligado. Aí já é não é nada científico, nem religioso, é a pegada mais que da minha cabeça. Essa questão de ver tá mais aqui, em nós, tipo, Uhum. eu vi fulano. A gente tá, eu acho que é algo mais que a gente quer. Tipo, eu Uhum. vi um parente meu que tá. É mais a saudade daquela pessoa, sabe? Mais Sim. o desejo de que aquilo aconteça Uhum. do que acontecer mesmo, sabe? Tipo Uhum. assim, esporadicamente, porque para mim, por exemplo, nunca aconteceu. Pode ser que um dia aconteça, eu volto, falo, aconteceu. Mas até hoje não Aham. aconteceu porque eu não, igual você falou, eu não procuro isso, eu Sim. não vou atrás disso, sabe? Mas tem Tá. coisas que acontecem no cemitério que a gente que trabalha acha estranho por essa questão. Questão quando vai Sim. exumar, o jeito que o corpo tá, ou quando eu, Uhum.
quando eu fui exumar uma vez uma pessoa e tudo, ver que o bigode da pessoa tava, pessoa tudo branco, sabe? Tinha 6 anos que tava lá e o corpo inteiro. Chega e inchou, Uhum. o caixão assim, eu tive que até abraçar a pessoa para poder sair, porque grudou mesmo dentro. Isso Uhum. acontece de inchar dentro do caixão. Aham. E a pessoa ainda tinha um bigode assim, ainda que aquilo para mim ficou marcante. Foi um dos meus primeiros exumes e a pessoa tudo branco, e o bigode tudo preto assim. Marcou, entendi. E o caso que você falou aí de... Acho que tinha a ver com guerra. Qual que era o caso que você Foi, contou? foi na guerra, foi um judeu que ele fugiu do campo de concentração Uhum. e a família dele ficou anos e anos atrás deles, e não conseguiram achar. E Uhum. aí eles nunca desistiram, foram, até que eles tentaram, depois de uns 10, 15 anos de procura, eles ligaram no lugar que eles acharam que o cara poderia estar, numa prefeitura, e, e falaram com o cara, e por sorte o cara foi um cara que resolveu mesmo pesquisar, não olhou só no computador, resolveu Uhum. pesquisar, ele achou onde o cara estava. Foi até 400 quilômetros daqui, foi longe que nós fomos. Chegando lá, não tinha monumento nenhum. O cara falou assim, olha, pelo registro, ele está aqui. Só que não tinha traço nenhum de que ele estava ali. Você chegava, estava tudo normal, o gramado normal. E Uhum. nós passamos quase o dia todo ali. Foi um trabalho muito minucioso, muito minucioso. E nós tínhamos vamos dizer, nós tínhamos o quê? 4 metros quadrados para poder cavar, que é muita coisa. E aí Sim. nós Só passamos, na uma hora que dúvida. chegou. Vocês estavam lá porque a família queria enterrar no cemitério que você trabalha. Aí por isso que vocês Não, foram buscar? porque na verdade a pessoa queria desenterrar, porque. Esqueci de contar a parte da história. Aí o irmão, Aham. eu acho que é isso mesmo, o irmão desse cara queria achar ele para enterrar cedo, ser enterrado no lugar onde está toda a família. Ah, tá. E aí o irmão dele também faleceu e o filho continuou essa Essa busca, tipo, busca. eu vou realizar pelo meu pai. E Sim. aí ele pegou e foi atrás até conseguir. E aí foi desenterrar ele Uhum. para poder enterrar ser enterrado na mesma concessão dos parentes, do irmão e tudo. Sim. A guerra foi muito triste para ele. Você vê que eu convivo com os judeus e tudo, assim, tem muita gente que lembra, porque é muito marcante, né? É muito Sim. marcante. E faz muito pouco tempo, assim, né? A gente tá É falando. recente. É É, bem é recente, recente. o campo de concentração, dos anos 40 e tal. Você, E, você, você vê a média aqui de pessoas que morrem, 80, 90, 100 anos, tem muita gente de 100 anos aqui que morre. Então, assim, são pessoas que estavam bem próximas, né? São, uhum. são filhos, são netos, são pessoas que Sim, viveram perto deles, né? sim. Mas que bom, né, que eles conseguiram encontrar, né, o corpo. Acho que, às vezes, para a família que passam por dores, assim, tão pesadas quanto o Holocausto, conseguir resgatar de alguma forma, né, aquele corpo, aquela pessoa, conseguir trazer para ser enterrado junto com a família é quase como É uma muito forma bom, né? de conseguir fechar o capítulo, né, finalizar. E assim você via na felicidade, sabe, assim, da pessoa e tudo, por realizando um desejo do pai, sabe? Eu acho que a Uhum, pessoa mesmo ela não conhecia, mas deve que ouviu história e se sentiu parte daquilo e conseguiu concretizar aquilo. Para nós também é gratificante, sabe? Tem uhum, pessoas que vêm, que conversam com a gente. Eu tento não aproximar muito, igual eu te falei no começo, que eu sou meio sensível. Se eu, tipo, eu compadeço muito da história das pessoas, sabe? Querendo ou sim. não, estar uma. É duro, sabe? É os dias que eu volto triste para casa. E aí, É, mas de vez em quando tem umas pessoas que vêm nos agradecem, ou vêm contar as histórias, o que passou e tal, sabe? E quando você vê que a pessoa ela tá feliz por nós estarmos lá, tipo, fala, nossa, é, porque vamos supor, você tá enterrando alguém, sinceramente, a última pessoa que você olha é o coveiro, né? uhum. Você não olha o cover, né? Mas quando a pessoa ela vem agradecer, sabe? Assim, tipo, olha, ela nota o zelo que a gente teve com aquele ali. Para mim é gratificante, mano. É, porque é o cuidado, né, que tá tendo ali naquele último momento, aquele último contato com a pessoa que ela ama. E até ia perguntar isso, porque muitas vezes você deve enterrar sem nem saber, né, tipo, informações, assim, daquela pessoa, tipo, como ela morreu. Imagino que você deva saber algumas coisas, do tipo,
era um homem de 30 anos e nananã. Mas, enfim, imagino que talvez você nem sempre saiba do que a pessoa morreu, o que aconteceu. Então, esses momentos com a família ou com pessoas que estiverem lá, de alguma forma, pode ser que muita gente acaba contando pra você, né? E eu acho que deve ser super pesado isso mesmo. Acho que eu também, talvez, se eu estivesse no seu lugar, tentaria manter uma certa distância, assim, pra me cuidar também, porque é puxado. Que a gente absorve, né? Igual teve uma vez que eu tava no enterro e eu só tinha esse enterro a fazer, porque era longe e tal, não tinha como eu voltar pro depósito ou fazer outra coisa. E aí eu abri o buraco, fiz o buraco, tudo, e fiquei esperando. Tava comendo dentro do caminhão, eu vejo uma mulher aproximar, olhando e tal. E aí eu saí do caminhão, porque às vezes eu tenho medo que cai dentro do buraco, sabe? E aí eu só cheguei mais perto pra ficar de olho e tudo. Aí eu perguntei pra ela, tá tudo bem e tal, e ela falou que ela tava com enterro. E aí ela foi contar que ela tinha enterrado no buraco tava o pai, a mãe, e ela tava enterrando o filho. E na hora que ela falou pra isso pra mim, eu já fiquei em choque. E ela começou a chorar, sozinha, chorar. Ela foi antes de todo mundo lá e começou a chorar na minha frente. Eu falei assim, o que que eu faço agora? Porque assim, eu já tava triste com a história já. Porque eu pensei em enterrar o pai e a mãe E o filho. e o filho. A mulher tava arrasada, normal. Aí ela começou a olhar assim, que você via que no olhar dela que ela tava perdida e começou a chorar. Eu falei, moça, eu vou abraçar e eu vou chorar com ela. Que eu não tem nem nada que eu falar aqui, não. Eu fiquei assim, aquele ficou na minha cabeça um tempão, sabe? E eu falei, cara, eu não posso aproximar. Tipo assim, não é que é egoísmo, eu escuto, mas só que assim, se cada vez, em cada enterro, eu absorver isso aí, eu não tenho psicológico pra isso. Ninguém tem. Eu não dou conta, não. Então, assim, os casos que conta, às vezes quando chega alguém novo, ou quando eu vejo enterro, uma vez teve uma mulher de 40 anos, o enterro dela foi um dos enterros que eu vi mais cheio. Eu falei, cara, essa mulher é alguém muito querida, sabe? Ou quando é muito novo, 20 anos, é enterro muito cheio, porque realmente não jovem, né? jovem, pela lógica da vida. Enterro de bebê me deixa triste, porque eu já perdi um bebê também, tudo. E quando não tem ninguém da família, que é um caixão sozinho, eu fico reflexível, porque eu penso, poxa, eu não quero chegar no fim da vida e não ter nenhum ninguém, falar assim, não, ele era chato, mas eu tô aqui, né? Ele era chato, mas nós estamos aí. Tamo aí junto, né? Mas uma pessoa, pelo menos, né, chegar. É triste, sabe? É muito triste chegar. E aqui na França, eu acho que o Brasil tem menos isso, sabe? Porque aqui na França, como vive muito, e aqui tem uma parada, tipo, completou 18 anos, vai, tipo assim, já é de maior, já quer ter uma Sim, casa vai embora, própria, tchau. vai embora e tchau. Então não é nós, igual nós no Brasil, a gente, sei lá, casa, fala, não, vai mudar para outro lugar, não. Faz um puxadinho aqui no fundo, faz um barracão, vem morar aqui, todo mundo ficar junto. E um visita o outro, a gente tem aquele negócio de Natal, que tem mais apegado e tudo, e aqui é mais, tipo assim, tem muitos idosos que morrem na casa e vão encontrar depois de muito tempo, por causa do fedor. Então são muito solitários, tem muitas pessoas solitárias. E no fim acaba deixando reflexivo também, né? Muito. Eu olho, quando não tem ninguém, eu acho que é os três enterros, de bebê, quando é muito novo, sabe, jovem demais, e quando não tem ninguém, são os enterros que eu fico parando pra pensar, sabe? Mas eu acho que é isso, agora, tipo, você entender que para você estar ressignificando, tá desmistificando um pouco essa cultura, porque no fim é isso, todo mundo vai pro mesmo lugar. Eu não, porque eu não vou ser enterrada. Não quero ser enterrada, não. Eu tenho claustrofobia, eu fico apavorada de ficar num buraco, assim. Vai ser cremada? Então, eu quero ser cremada, quero ser jogada. É mesmo? Eu lugar. acho que todo mundo deveria ser cremado. Não, eu acho esse negócio de ficar cavando buraco. Sei que é o seu trabalho, desculpa, mas eu fico tão assim, sabe? Eu vou falar pra você, eu trabalhando dentro, pra mim é um grande negócio. Assim, falando sem filtro mesmo, sabe? Eu trabalhando dentro, as funerárias, elas às vezes elas aproveitam muito.
Muito. Nossa, é caríssimo. Tem muita gente que vende hoje plano, né, funerário, plano que faz, tipo, seguro funerário, assim, aqui no Brasil, porque é caríssimo, é uma burocracia, as pessoas, elas não querem pensar, então elas aceitam qualquer coisa, elas vão, né, naquele momento que tá todo mundo com dor, então as pessoas, às vezes, são empurradas por uns planos, umas coisas que não tem sentido nenhum. Eu acho assim. até tem uma maldade, sabe? Porque, tipo assim, você tá diante de uma pessoa e você fala assim, você não quer essa flor também, não, de R$ 2.000, mas é a última lembrança que você vai, sabe? Mexe no Exato. psicológico e a pessoa fala, vai, eu quero, tudo que eu puder Exatamente. fazer por essa pessoa e tal. Eu acho que Exato. cremação, pra mim, né, na minha cabeça, eu acho que cremação era, ou questão do, aqui tem muita gente que doa o seu corpo pra ciência. Uhum. Tem um lugar que eu estava vendo, que eu estava até falando hoje, que coloca várias placas em homenagem a essas pessoas que doam para ciência ou doam os órgãos. Uhum. Eu Mas sou assim, doadora de órgãos. Eu quero doar os órgãos e depois que creme e jogue longe. eu falo para você, nós temos todo, porque não sei o que é o medo. Às vezes a pessoa tem medo, sei lá, de estar vivo e doar o órgão. Talvez seja isso ou não, não sei. Uhum. Mas eu acho que todos deveriam ser, porque assim, no fim nós não somos nada, cara. Não adianta Pois nada é. estar inteiro, né? Passou 2, 3 anos, você vai ficar só o osso. Não Uhum. aproveita nada. E ajuda Você não tanta vai. gente. E ajuda tanta gente a viver. Por isso que é a importância de falar sobre isso, sabe? Igual você tá falando assim, a gente não se prepara para a morte, mas deveria. Deveria Deveria. mesmo. Porque, tipo assim, tem gente que vem aqui, às vezes, vai lá, compra o seu buraco para não dar trabalho para a família, justamente para não cair nessa armadilha, Sim, entendeu? Então, assim, exatamente. eu acho que, ou, para mim, eu queria ser cremado, ou ser cremado, né? Ou, ou preparar meu lugar, eu mesmo, sabe? Falar assim, Uhum. poxa, eu vou ter meu lugar e tudo, e pronto. Porque eu não quero que minha família caia nisso que eu vejo todo dia, né? Sim. Eu sempre tive essa conversa mais aberta, assim, eu falo muito com minha mãe disso, que eu quero ser cremada. Assim, eu sou mineira, né? Então eu gostaria de ser jogada na Serra do Mantiqueira. Mas então é aquilo, né? Se der pra ir lá e jogar, show. Se não der também, então qualquer matinho aí me serve. Mas tem essa coisa, assim, acho muito bonito essa coisa de jogar as cinzas no mar, de jogar em algum lugar, assim, que a pessoa gosta. Eu acho que é qualquer homenagem, né? Porque no fim é o que você falou, assim, eu também acredito muito nisso, né? Tipo, morreu, ali pra aquela pessoa acabou, né? Quem fica é que vai sofrer, que vai passar. Então, qualquer ritual, qualquer coisa que a pessoa precisa fazer pra lidar melhor, né? E não custa nada, acho que é válido. Acho que essa que é a mensagem que fica. Eu Mas também acho. muito obrigada por ter aceitado o convite. Acho que foi um papo muito legal. Espero que você tenha gostado. Gostei, obrigado pelo convite. Obrigado mesmo. E as pessoas podem te encontrar no Instagram, né? Uhum. É Naquele. no Juno Covas ou @cjmanin. Legal. E continua produzindo conteúdo que tá muito bacana de consumir. Espero que as pessoas conheçam mais do seu trabalho. Bom, obrigado mesmo. Prazer, obrigada. Tchau.